Boa noite a todos. Mais uma vez, com a oportunidade de realizarmos os estudos da doutrina dos Espíritos, juntamente com os nossos irmãos que se dispõem, uma vez por semana, o nosso grupo, a nos conectarmos via rede mundial de computadores para podermos nos afinizarmos no estudo dessa doutrina maravilhosa. É com muita gratidão, com muita alegria no coração que a gente traz para os nossos irmãos mais um estudo nessa noite, lembrando, a pedido da nossa irmã Terezinha, que para aqueles irmãos que estão ou estavam em tratamento de leito, naquela oportunidade em que as nossas atividades na casa espírita tiveram que sofrer uma parada pela questão dessa pandemia que nós estamos experimentando, mas então ela pediu para lembrar que esses irmãos, trabalhando conosco aqui durante a reunião, comparecendo aqui na nossa reunião, se conectando mentalmente pelo pensamento conosco, esses irmãos podem deitar nos seus leitos, em casa mesmo, lembrando da gente colocar água fluida, não é mesmo? Para ser fluidificada, coloca a garrafinha de água ali, não só os irmãos que vão estar fazendo o tratamento, mas todos nós. É uma oportunidade da gente poder receber as benesses da espiritualidade maior, recebendo, durante o nosso estudo, a visita dos nossos amigos espirituais e que certamente vão estar ali derramando os bons fluidos, o remédio que cada um necessita para esse momento. Então, isso é muito importante. Então, fica o recado da nossa irmã Terezinha, para que esses irmãos que estavam fazendo tratamento de leito, se quiserem continuar fazendo, vamos aproveitar então a nossa reunião de quarta-feira e durante o transcorrer da reunião, esses irmãos possam ir para os seus leitos, se colocar ali o aparelho de mídia ali do lado, o telefone celular, se estão assistindo às nossas reuniões pelo aparelho celular, coloca ali do lado e vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito poder e bondade, Criador de toda a vida, de todo o universo, a Jesus, nosso Mestre amado, que governa o nosso planeta, o nosso orbe terrestre, que Ele possa determinar que a espiritualidade maior nesse momento compareça junto a nós, a cada um dos nossos irmãos que se encontram aqui agora em sintonia de pensamento, de sentimento, que eles possam, de um lado, nos intuir nas melhores palavras, de outro, abrir as mentes e os corações dos nossos irmãos, para que os nossos estudos dessa noite de hoje possam nos trazer um alento, um conforto, se não servir para nós de estímulo para que nós possamos realizar a nossa reforma íntima, tão urgente para esses dias que nós estamos vivenciando. Então, é com as bênçãos de Deus, nosso Pai, que nós vamos dar início aos nossos estudos dessa noite de hoje. E as duas últimas reuniões que nós realizamos, dois últimos estudos, nós falávamos da questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta para a espiritualidade maior qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então os espíritos responderam:
benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros, perdão das ofensas. Nós repetimos aqui nas duas últimas reuniões que nós fizemos, porque nós estudamos então na primeira sobre a indulgência. A semana passada nós estudamos juntos aqui sobre a beneficência e hoje nós pretendemos fechar essa questão com chave de ouro, trazendo para os nossos irmãos aqui, trocando algumas ideias acerca da questão do perdão das ofensas. Então nós separamos um texto lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos verificar lá na parte da instrução dos Espíritos. Nós temos um texto lá ditado pelo Espírito Paulo. E Paulo, no seu primeiro parágrafo, que nós achamos importante trazer aqui para o estudo dessa noite de hoje, ele vai dizer assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então ele começa assim. Então nós já vamos verificar que o exercício do perdão não é uma coisa tão simples de se realizar. Já que nas primeiras palavras aqui do seu parágrafo, a coisa já complica um pouco. Ele vai dizer que a gente perdoar os amigos, né, seria assim muito fácil. É como se fosse uma prova de amizade. Porque com amigo é assim, você releva a maioria das coisas que ele faz, que você não gosta. Devido à afinidade que nós temos, é mais fácil de nós, então, perdoarmos qualquer atitude que a gente se sinta ofendido, que provenha dos nossos amigos. Mas perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Como assim? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio? Então vamos compreender aqui andando com Paulo dentro do seu texto. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então, agora nós já passamos a compreender quando ele vai dizer para nós que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Veja bem, no mundo de provas e expiações, habitados por espíritos imperfeitos que somos, nós temos então que nos reconhecer primeiro na condição de imperfeição que ainda nós experimentamos, imaginando que nós também estamos sujeitos a todo tipo de erro. Não dá só para olhar o erro do irmão e nos sentirmos ofendidos e a gente sair chutando tudo e falando tudo, esbravejando, e não dá. Por quê? Paulo vai dizer aqui para nós: olha, na medida do seu perdão, você não esquece que você também vai precisar da indulgência do Criador para que você também seja perdoado nas suas faltas. Sendo amigo, uma prova de amizade é fácil. Sendo um inimigo, uma pessoa que você não tem muita afinidade, nós já começamos a andar um pouquinho na dificuldade de exercitar essa virtude que faz parte daqueles 3 pilares para o exercício da verdadeira caridade, assim como entendia o nosso Mestre Jesus.
perdão das ofensas. Então, é bem certo que diante de um contexto, de toda a atitude que alguém tem para conosco, se nós já de antemão sabemos que o nosso irmão é imperfeito e que nós também somos, então já é um primeiro passo para que naquele momento que você defronte, que você se sinta ofendido, você já para e pensa: mas eu também sou imperfeito. Será que eu não poderia estar agindo assim como o meu irmão está agindo? Numa outra circunstância, com outras pessoas, às vezes. Então, se você já se reconhece um espírito imperfeito, você já não se coloca na condição de julgador. Você já coloca um pé atrás e já pensa 2 vezes antes de julgar o irmão, antes de condená-lo. E daí, num segundo momento, a experiência nos mostra que diante dessas situações, nós precisamos nos abstrair das influências que a gente sofre, está sujeito naquele momento. É um vocábulo muito popular, todo mundo diz aí que quando a gente experimenta alguma situação muito difícil, quando a gente é ofendido e pensa em revidar naquele momento, o melhor conselho vai dizer para nós: olha, nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Por que uma noite no meio? Porque na noite você dorme e se abstrai de todas as situações que você vivenciou ali, enquanto na carne é bem certo que na condição de espírito, desperto do corpo, você também tem condição de vivenciar até mais profundamente as experiências. Mas é a realidade física que você aprendeu pelos seus sentidos físicos, naquele momento você consegue desconectar daquela situação. Então, é uma prática muito comum para as pessoas despertas, mais experientes, de que diante de situações difíceis, de ofensas, de você ficar muito sentido com as pessoas, que a gente não emita um juízo de valor naquele momento, de preferência no mesmo dia. Deixa dormir. No outro dia, quando você acordar, aí sim, refeito pelo sono, e mais importante, que a gente tem que ter conhecimento, tem que ter ciência disso. Nós estamos agora longe das influências que nós estávamos sujeitos diante daquela situação que nós vivenciamos no dia anterior. Tipo assim, a pessoa te ofende naquele momento, se você está numa discussão acalorada, nós estamos sujeitos a todo tipo de influenciação. Primeiro, a nossa própria, do nosso ego, falando ali mais alto, gritando, para que a gente possa responder à altura. Segundo, nós sabemos que as influências dos nossos irmãos desencarnados nesse momento é muito grande, porque eles sintonizam naquela faixa vibratória, aqueles irmãozinhos que não querem ver o nosso bem, o nosso progresso, sentindo que naquele momento nós damos brecha para que eles possam nos influenciar. E aí, em muitas dessas situações, nós temos atitudes impensadas e que depois nós nos arrependemos profundamente. E nós sabemos que a palavra dita, ela não volta mais.
falou, registrou. Então, são duas situações que nós devemos estar muito afinados para que a gente possa começar a exercitar essa virtude na sua excelência, que é o perdão. Primeiro, num erro grotesco, numa ofensa que a gente imagina grotesca, de quem quer que seja, para conosco, para com outros irmãos que a gente presencie, a gente já acende aquela luzinha vermelha, não posso julgar porque eu também sou espírito imperfeito, eu estou sujeito amanhã a ser julgado na mesma medida ou ainda mais severamente pelos meus irmãos quando eu cair no erro. Muito bem. Num segundo momento, não vamos emitir nenhum juízo de valor ali enquanto a situação está quente. É preferível que a gente cale, que a gente então deixe aquelas influências daquele momento se esvaziarem, se abstraírem, para que depois então a gente possa aferir os nossos sentimentos e a nossa conduta diante dessa situação. Do contrário do que muita gente pensa, do contrário do que todos nós pensamos, diante de uma ofensa, de uma atitude mais gravosa para conosco, calar não quer dizer que a gente concorda. Calar diante de uma agressão não quer dizer que você está sendo conivente com o nosso irmão que está tendo uma atitude que você muitas vezes não concorda. Então nós temos que identificar essas questões para que diante dessas situações a gente sinta uma breve brisa de paz de espírito. A gente mantendo a nossa tranquilidade, para que depois, livre de influências e sabendo que a medida que nós vamos usar, ela também vai servir para nós, vai ficando mais fácil da gente enfrentar essas situações. Até porque, para nós já iniciados na doutrina espírita, conhecedores das suas leis, essas leis naturais que regem o nosso universo, nós também vamos verificar que em muitas dessas situações constrangedoras que nós experimentamos, ou aonde nós nos sentimos ofendidos pelos nossos irmãos, quantas vezes nós não somos os algozes, não somos os culpados por aquela situação se desenhar daquele jeito. Vamos pensar juntos. Quantas vezes o irmão chega, tece um comentário, às vezes muito pequeno, que você não gosta, e que se você estancasse ali aquele comentário, a situação se resolveria breve ali, pronto, acabou. Mas às vezes você coloca uma pilha em cima do comentário, um comentário um pouco maior e maldoso, e a situação então se agrava para depois chegar num ponto quase intransponível de reconciliação naquele momento. Para quem tem olhos de ver, não é mesmo? Quem tem condição de olhar a situação de cima para baixo, vai verificar que nós é que fomos os verdadeiros culpados daquela situação se desenhar tão gravosa. O nosso irmão pode não ter tido, não é mesmo? Não pode ter tido o controle da situação, não se conteve diante do nosso comentário. É como se a gente colocasse ali pólvora, não é mesmo, na situação e acendesse o pavio. Há questões também que a gente muito consciente diante da situação posta,
a gente vai dizer que não tem culpa de nada. Você nem abriu a boca, você nem respondeu mal, você nem teve um gracejo para poder implicar o seu irmão, nem nada. Mas ainda assim o nosso companheiro se exaltou, nos ofendeu, gritou, colocou uma situação constrangedora para nós. E ainda assim nós vamos aqui chamar a atenção, quem é vítima? Seremos nós? Vamos imaginar, se por conta de vidas passadas no relacionamento com o nosso irmão, nós fomos algozes, judiamos, constrangemos, fizemos todo tipo de aberração com o nosso irmão. Isso está gravado no nosso perispírito e também no perispírito do nosso irmão. Nós desencarnamos, ficamos um tempo no plano espiritual, ali a gente vai estudando, e possa ser que eu consiga apreender melhor aquele tempo de estudo que a gente aproveitou enquanto estava no mundo espiritual, e quando a gente reencarna juntos, com oportunidade de nos refazermos, né? Eu com entendimento melhor, na companhia do meu irmão, eu consigo administrar bem. Muitas vezes, tendo sido eu aquele que em vida passada constrangi muito o meu irmão, estou tranquilo. Mas o meu irmão sente toda a vibração no seu perispírito da minha presença ali. E às vezes só a minha presença, eu não preciso falar nada, só a minha presença consegue fazer com que o coração do nosso irmão vibre de uma forma muito diferente. Já notou que tem situações que você não consegue nem explicar por que ela desenhou? Às vezes você está ali conversando com 2, 3, 4, você na maior das boas intenções, e de repente quando você vê a coisa caminhou por um caminho completamente diferente do que você imaginava. Ainda que você tratando todo mundo bem, com tranquilidade, com o coração ali aberto para o diálogo, mas alguém exacerbou, dirigiu palavras a você que você se sentiu ofendido, e nós, naquele julgamento precipitado, aos olhos espirituais, quem é a vítima nessa situação? Então, por todos os ângulos que nós observemos, parece que a melhor conduta é a gente não exacerbar, não julgar e realmente deixar a questão esfriar, fazer com que essas influências elas possam, não é mesmo? Espraiar, sumir, para depois então, com o tempo, com mais tranquilidade, a gente possa resolver a situação. E aí o nosso coração já não está mais tão endurecido como antes. Até porque se nós estamos nos avizinhando para essa mudança de planeta, de provas e expiações para a regeneração, e temos essa oportunidade ímpar de estar aqui nesse momento, em especial, tendo como suporte essa doutrina maravilhosa, doutrina dos Espíritos, que nos desperta para as realidades espirituais, nos coloca na condição de viajores do tempo, através de reencarnações múltiplas em múltiplos mundos, para que possamos, vivenciando as experiências na carne, fazermos burilar em nós todas as virtudes que se encontram latentes no nosso espírito, todas elas provenientes da semente plantada pelo Criador.
a semente do amor, que de tempo em tempo, de experiência em experiência, ela vai crescendo. Ela vai fazendo com que as nossas virtudes vão sendo buriladas, como as flores, não é mesmo? Vai dando uma tonalidade de cor cada vez maior. Então é chegado o momento de nós darmos agora esse passo à frente. Nós temos que dar esse passo à frente, não é mesmo? Para exercitarmos a verdadeira caridade, assim como entendia Jesus, além da indulgência para com defeito dos nossos irmãos, além da benevolência, da boa vontade, da bondade para com os nossos irmãos, nós vamos agora também incorporar essa virtude do perdão. Eu já perdoei o meu irmão uma vez, está ótimo. Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Olha o ensinamento de Jesus. Nós devemos perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Mas não aquele perdão só da boca para fora, como Paulo vai dizer nessa mensagem, que existem 2 tipos de perdão: o perdão da boca e o perdão do coração. Esse que você só diz para o irmão, te perdoo, mas é o seguinte, não cruza o meu caminho mais não, você está perdoado, tá? Mas não cruza o meu caminho. Não resolve, não resolve. Nós temos uma mensagem de Emmanuel, lá no livro Trevo de Ideias, psicografada pelo nosso irmão Chico. A mensagem é de número 7, é intitulada Perdão e Liberdade. Lá no meio dessa mensagem, Emmanuel vai dizer para nós: transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Ou seja, o Cristo também vai nos dizer: aproveitem quando anda com seu irmão e reconcilia com ele. Por quê? É justamente a experiência na carne que nos dá a oportunidade de burilarmos em nós as nossas virtudes, sendo essa o perdão, uma delas. Então, é na convivência com os nossos irmãos que nós temos entreveros, situações a serem resolvidas, que nós temos a oportunidade de exercitar o perdão. Ninguém imagina que a morte resolve tudo. Não resolve. A morte do corpo físico, você carregando o coração cheio de ódio, de rancor, você leva isso para a verdadeira vida. Assim como aquele que permanece aqui também vai enrolar os seus caminhos, guardando rancor e ódio no coração. É muito pior. É a oportunidade de reconciliação enquanto na carne, enquanto você caminha com seu irmão, vamos resolver. Emmanuel vai dizer mais à frente: nem sempre somos nós a vítima real, de vez que por atitudes imanifestas induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. É aquilo que nós dizemos. Aos olhos da justiça divina, em muita situação que você acha que você tem razão, que você não falou nada, que você não ofendeu ninguém, aos olhos da justiça divina, devido às nossas faltas do passado, muitas delas entrelaçadas com os irmãos de caminhada, possa ser que naquele momento você não verifique atitude nenhuma sua, mas a sua própria energia, que atinge o perispírito daquele irmão que no passado você já teve entreveiro e ofendeu. Então, na verdade, você é o próprio autor daquela situação. Então, Emmanuel aqui vai nos chamar a atenção para isso. Então, nós devemos, a fim de exercitar a verdadeira caridade, assim como entendia Jesus, iniciarmos a prática dessa virtude fundamental, que é a prática do perdão. E oportunidade ímpar, mais uma vez nós chamamos a atenção dos nossos irmãos,
nós temos aqui agora, dentro de casa, nessa pandemia, oportunidade de recolhimento, de vivenciarmos o nosso deserto. Aquele momento que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Olha que oportunidade maravilhosa. Eu estou aqui em casa, aqui convivendo com as minhas filhas. Qualquer atitude que eu não goste, eu tenho tempo de refletir isso aqui que nós estamos falando. Espera aí, é um espírito imortal, ainda que na condição de filha hoje, mas é um espírito imortal. Que relacionamento nós tivemos no passado, quando os espíritos superiores vão dizer para nós que é na família, principalmente, que os desafetos têm oportunidade de se reconciliar. Não é que nós vamos dizer que nós somos desafeto das nossas filhas, mas a oportunidade é imensa e nós temos que considerá-la. Então, nesse momento a gente age e reflete sobre a nossa ação. Não está legal, eu preciso dar um jeito de corrigir. É tempo disso agora, tempo de reflexão. Vamos tentar então fazer com que, assim que nós tivermos a oportunidade de viver um novo normal, nós possamos sair daqui pessoas melhores. Quando nós reencontrarmos lá na casa espírita, sabe, aquelas picuinhas, aqueles defeitos, aquelas implicâncias, aquelas palavras mal colocadas para os nossos irmãos, nós vamos deixar isso tudo para trás. Não é que a gente vai virar santo da noite para o dia, mas eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que quando nós nos reencontrarmos, nos abraçarmos lá na casa espírita, todos nós vamos estar melhores do que antes. Todos nós vamos sentir uma vibração de amor maior, valorizando mais a convivência fraterna, respeitando o limite do nosso irmão, respeitando às vezes a ignorância do irmão em determinadas situações, sabendo que ele é um espírito de conhecimento limitado, assim como nós. E se aí a gente já tem essa atitude para com os nossos irmãos, é o que nós vamos receber também de volta. Nós não vamos ser mais tão cobradores de atitudes, né? Nós vamos agir com bondade, com boa vontade para com os nossos irmãos. Assim então, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Agradecidos que somos pela essa oportunidade, e a nossa prece final, ela vai ser cantada, né? Pela nossa irmã, que encerrando aqui, se apresenta para nós com a sua voz tão doce, melodiosa. E que Jesus abençoe e ampare cada um de nós. Que assim seja.